Banco do Brasil. Você enxerga hoje, você vê que é uma oportunidade ou pode ser também uma armadilha. Por mais que eu sempre fale bem dele, o Itaú ainda tá caro. A famosa Petrobras, você vê com bons olhos, acredita que ela pode se valorizar bem, pagar bons dividendos. Ó, eu gosto bastante de Petrobras, o setor de petróleo e gás é um dos que eu mais gosto, inclusive de estudar e tudo mais, acompanhar. E eu gosto da empresa, gosto de ser acionista dela, querendo ou não, é a maior empresa de petróleo do país, vai continuar sendo assim. Daqui a alguns anos vai começar a explorar a parte da margem equatorial, lá na parte norte e nordeste do país. E com certeza ela vai trazer muitas alegrias ainda para o investidor. Então eu vejo que a Petro é uma boa ação, mas não cabe em todas as carteiras. Por quê? Por dois fatores principais, que a gente sempre comenta, né? O primeiro, ela vende commodity, então ela não controla o preço do que ela vende. Em momentos de crise, guerra e tensão, como foi agora na guerra Estados Unidos e Irã, ela acaba sendo beneficiada. Então quem tinha Petrobras na carteira, enquanto todo o resto estava caindo, a Petro estava subindo. Serviu ali como uma proteção, de certa forma. Mas o contrário também acontece. Se a demanda por petróleo está muito baixa e a oferta está alta, o preço cai, e aí a Petrobras passa a sofrer também. E o segundo ponto é que tem a interferência governamental. Então, querendo ou não, a cada 4 anos no Brasil pode mudar tudo, da água para o vinho, e aí todos os planos que a empresa tinha mudarem. Isso naturalmente vai mexer na rentabilidade, no retorno e no dividendo que ela pode trazer para a gente. Então, no geral, eu gosto da ação, mas não é uma ação trivial. Exige um acompanhamento bem mais próximo. E para as pessoas que têm medo de Petrobras por conta da crise que teve lá no governo Dilma 2015, o que você enxerga? Que aconteceria de novo ou que é mais difícil? Eu vejo que hoje é mais difícil, tá, Matheus? Eu acho que desde então a empresa veio, em termos de governança, melhorando, colocando mais travas ali que impeçam que aquilo naquela magnitude aconteça, mas querendo ou não, o governo é o maior acionista da Petrobras. Então, se ele quiser, ele vai conseguir meter a mão e isso naturalmente vai refletir na cotação muito negativamente. Ou até pensando mais no médio e longo prazo. Então, lá no governo Bolsonaro, a Petrobras estava focada no quê? Em ativos de exploração, em retirar o petróleo do chão, refine e outros pontos ela deixou para outras empresas. Isso foi muito bom porque ela é muito boa na parte de produção de petróleo, ficou mais eficiente, trouxe mais dividendo, ela pagou caminhões de dividendo na Foi época, mesmo. foi muito bom. E agora não, agora com o governo atual ela já abriu o leque de novo, então tá olhando para refinaria, olha ali para fertilizantes, tudo demanda capex, demanda investimento que vai sair da remuneração do acionista hoje. Então eu vejo um pouco disso, dessa dicotomia. Você vê que, por exemplo, entrando um governo diferente, tendo uma troca aí para um governo mais de direita, que isso pode beneficiar a Petrobras? Pode fazer com que ela mude um pouco essa questão, que foque naquilo que ela já é boa, que pague mais dividendo, ou você vê isso algo mais distante? Eu acho que pode até beneficiar os preços da Petrobras, porque aquele fantasma de uma intervenção se esconderia ali de novo, né, no armário, enfim. E, além disso, eu vejo que também, a depender do governo que entrar, ele pode ter um viés mais voltado para eficiência. E aí, naturalmente, isso vai melhorar o DRE da empresa, que vai também pagar mais dividendo e vai decolar, né, de certa forma. Mas agora eu queria entender da tua visão, uma empresa que você vê com bons fundamentos, mas você não compraria hoje porque tá caro. Uma empresa no Brasil, É. talvez? Cara, boa pergunta, tá? Vamos pensar aqui. Empresa com bons fundamentos, cara. Eu acho que hoje, relativamente caro, né? Mas o Itaú ainda tá caro. Por mais que eu sempre fale bem dele, ainda é o top pick no setor bancário, mas ele subiu pra caramba. Então, é uma empresa excepcional, uma máquina de fazer dinheiro, só que o prêmio que você tem ou quanto você pode ganhar, o potencial de ganho hoje não é tão alto como já foi há um tempo atrás. Claro que agora tá caindo, tá ficando num preço bacana, mas hoje eu vejo que relativamente caro, tá? As ações do Itaú. E do topo até agora caiu 20% próximo disso, né? Caiu 20%, pra Tem que ver que cair não foi quanto a qualquer mais aí queda. pra ficar num preço atrativo na tua visão, Rodrigo? Ah, cai mais uns 10%, já fica bem legal pra Aí começar a comprar. já dá pra começar as compras, então, Já dá dos pra começar. 10%. Sim. Pra quem não tem nada, é aquela história. Começa comprando, independente do preço. Mas pra quem já tem, aí tem que tomar um pouco mais de Exato, cuidado. é que sempre vai de cada investidor. Vai ter um investidor que já tem uma exposição a Itaú, que muitas vezes já é uma exposição relevante na carteira. Não necessariamente para esse cara faça sentido comprar agora. Agora, para o cara que não tem nada, muitas vezes pode valer a pena ele começar uma exposição a Itaú. Então é sempre de cada um, né, Matheus? Cada carteira é única.
Exato. Banco do Brasil, Rodrigão. O que você enxerga hoje? Você vê que é uma oportunidade essa queda do Banco do Brasil para comprar mais barato? Ou pode ser também uma armadilha? Pode ser uma furada? Eu vejo que hoje, Renan, comprar ações do Banco do Brasil pode ser uma oportunidade para quem está pensando em 10, 15 anos, mas no geral, pelo que a gente vê no mercado, é uma armadilha. E eu sempre trago isso, né? Já faz uns 2 anos que a gente vem conversado sobre o Banco do Brasil e muitas vezes a gente fala sobre isso, tacam pedra na gente, mas é a realidade. É o que eu vejo do BB. E por que eu vejo que pode ser uma armadilha? Ele, claro, tá passando por um momento mais difícil no agro, então o agro tá, né, muito complicado, o produtor tá asfixiado, Selic em alta, preço em baixa, dólar também mais baixo. Só que tem um ponto que pouca gente tá falando, que é a questão da inadimplência da carteira de pessoa física. Então o bancão, ele ganha dinheiro pegando dinheiro mais barato, e emprestando mais caro. E o agro é a principal parte da carteira do Banco do Brasil, que inclusive é trilionária, é uma brutalidade de fato, mas a pessoa física também é muito relevante, ali seus 400 bilhões de reais emprestados para as pessoas físicas. E a grande pulga atrás da orelha que eu tive ao analisar o último resultado do BB foi a seguinte: no ano contra ano, a carteira de pessoa física cresceu 8%. A carteira geral cresceu ali ao redor de 3%. Até aí, ok, um crescimento de 3%, mas quando a gente olha para a inadimplência de longo prazo, a gente vê que na carteira de pessoa física ela está subindo muito. Está chegando ali, eu até trouxe aqui um resumo, perto dos 7%, inadimplência acima de 90 dias, e o BB acelerando a concessão de crédito. Então, para mim, essa conta não bate. Na minha visão, ele tinha que ser mais rigoroso, segurar um pouco o crédito, porque a situação não está nada fácil. A gente já espera agora uma Selic a 14, 13,75% no final do ano. Isso vai continuar penalizando a pessoa física. Então, esse é o principal ponto que hoje faz com que eu fale que é uma armadilha, de certa forma, mas claro, não acredito que ele vai quebrar nada do tipo. Exatamente, né? Então, pegando o topo que o Banco do Brasil teve lá em maio de 2025, que teve aquele primeiro resultado que foi mais negativo, que vendo hoje não tá, ainda estava bom comparado ao que foi se tornando, né? Uhum. Uma queda de 32%. E eu vejo que muitos investidores que já tinham ação do Banco do Brasil lá atrás, gostam bastante, estavam lá recebendo seus dividendos, ficaram ancorados a isso, né, Matheus? Não, que é uma empresa muito boa, que eu tô recebendo meu dividendo. A questão, igual o Rodrigão comentou, não é que o Banco do Brasil vai quebrar, que vai dar tudo 100% ruim, que vai daqui só para baixo. E sim que a questão que nós temos da carteira de crédito faz com que essa recuperação dele não seja rápida. Sim, com certeza. Que preço que você vê que seria interessante, se tornaria mais atrativo comprar Banco do Brasil? Agora, ó, nesse momento aqui tá abaixo dos 20, 19,83. 19,83 É, tá caro ainda. tá Eu caro? fiz uns cálculos de preço-teto, tem até no meu Instagram. E pra mim, a partir ali de 16, 15 reais eu já vejo que ele tá barato. Antes disso, eu seguraria. E acho que o principal que todo investidor tem que parar e analisar é preço sempre. Que quando a gente chega e fala, não, que Banco do Brasil tem uma situação delicada, que a carteira de crédito da pessoa fica tá crescendo e ao mesmo tempo a inadimplência está crescendo, isso é perigoso. Que é sempre ver o preço, que no preço atual já tá complicado. Agora se chegar num preço mais baixo pode ficar interessante, né? Exatamente. Então, tudo bem comprado, ainda mais um ótimo banco, como é o caso do Banco do Brasil, é muito interessante, mas o preço é um fator determinante. Igual quando a gente comprou o Bradesco na carteira do canal. O banco ainda estava em recuperação, estava pior do que agora, porém o preço fazia sentido, né? Sim, estava muito descontado. A gente já enxergava uma recuperação, coisa que hoje não acontece no Banco do Brasil. A gente nem sabe se chegou de fato no fundo do poço. Então é muito importante manter a calma agora. Se quiser aproveitar a dita oportunidade, compra uns poucos, um pouco todo mês ali. Pode ter certeza que ele não vai se recuperar tão rápido. Isso é engraçado mesmo. E tem até diversos bilionários que não estão vendo hoje o Banco do Brasil como um aporte. Até o Lírio Parisotto, que a gente fez vídeo recente, zerou a posição. O Barsi também não está comprando nesse momento. Até do último podcast que nós fizemos com o Rodrigão. E o Bruno Rossolini também, lembra, Matheus? Que o Bruno falou, não, que eu tô comprando, que eu tô com a questão que se eu for comprando agora e o resultado melhorar, a cotação já vai subir, eu não vou poder comprar depois novamente. Vimos lá no Tubacast que nem o Bruno Rossolini tá comprando mais. Então a situação mudou. Inclusive tem o vídeo aqui do Luiz Barsi, pode colocar aqui na tela, por favor, Nathan, onde ele fala um pouco do Banco do Brasil, acaba sendo um investidor que já compra a ação, já investe no Banco do Brasil há mais de 50 anos, 53 se eu não me engano, e ele dá um pouco de sua visão.
Eu já sei. O Banco do Brasil é um dos bancos que eu falei, bom, eu vou montar um Banco do Brasil. Mas eu posso montar? Não. E estava com brasões. Eu comecei a comprar, custava 60 centavos. Você compra há 50 anos no Banco do Brasil já, né? 50 anos. Mais ou menos 52, 53 anos. Já te pagou muito dividendo, né? Você não faz ideia. Você tem alguma ideia Deve ter de sido quanto muito que mesmo. te pagou dividendo já, Banco do Brasil, alguma coisa assim? Você não tem. Eu nunca fiz a conta de quanto eu ia recebendo. Tá entendendo? Eu sempre que recebia, eu já reinvestia. E eu vou falar uma coisa para você. Eu era um único profissional, quando eu operava ainda como profissional de mercado, que eu torcia para a bolsa cair. O único. Todos eles queriam que o mercado subisse porque compraram e iam vender mais caro. Ele ainda é vivo, o Marquinhos. Isso é verdade, o que eu estou te falando é uma realidade. Um belo dia ele chegou para mim e falou, Márcio, por que você ganha dinheiro na bolsa e a gente não ganha? Falou, um dia eu vou te falar. Fica sossegado que um dia eu te falo. E foi passando, um dia, 2, um mês, um ano, né? Até que um belo dia, eu nunca vou esquecer que estava chovendo forte. Eu cheguei na bolsa e falei, Márcio, hoje você não vai entrar aqui se você não me falar por que você ganha dinheiro e eu não ganho. Falei, é simples, Marquinho. Joga a tua maquininha fora. Maquininha? A maquininha. Por quê? Calculadora? Porque ele foi com a calculadora, subiu, quanto deu? 3, 4%, vende. Ele não conseguia incorporar a filosofia de você investir na geração de riqueza. Ele nunca teve assim, a percepção de ser um pequeno dono. Asa, né, você falou um pouquinho, Banco do Brasil, como que é a sua visão hoje? Você acha que é algo que talvez faça sentido eu alocar um pouco mais no portfólio, Banco do Brasil? Você acha que... O Banco do Brasil deveria ser um banco, a sua cotação estivesse acima do seu patrimônio. E não está. Você sabe qual é o valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil hoje? Cabeça. R$32. E ela custa 21. Você comprando uma ação do Banco do Brasil, você não tem risco. Só que, lamentavelmente, não é só o Banco do Brasil que está nessa situação. Inúmeras empresas, né? A grande maioria das empresas estão nessa situação. O Banco do Brasil, que até você vê, que, Rodrigo, se você for... essa fala do Barsi? Você acha que faz sentido ver somente o valor patrimonial da empresa? Que você não tá tendo risco dessa forma? Eu acho que faz sentido olhar o valor patrimonial da empresa, mas não somente ele. Tem que ser uma conjunção de fatores. Vamos ver o que o Barsi vai falar depois disso, que não para por aí só. Fazer um retrato e uma análise, a relação preço-patrimônio dele é 0,80, né? Você tem bancos que é 0,10, 0,15. 0,15? É 0,20, por aí. É que não se estuda. Eu estudo e estou progressivamente analisando. Por exemplo, há pouco tempo atrás, ela chegou para mim e falou assim, pai, o Banco de Minas Gerais, que foi um banco que teve alguns problemas no passado, tem o pessoal que está agora, é gente boa, o vice-presidente do banco, ele é membro do conselho de administração da Unipar e é filho de um grande professor meu, o Vespasiano Consiglio, é o João Consiglio, o cara honesto, já foi membro do conselho de administração do Santander, então ele é o vice-presidente e falou, agora o banco vai ser bem administrado, custava 3,55. E era uma das 6 instituições que a gente sabe analisando, sabe de tudo, né? Eu gosto muito, tenho uma simpatia incrível por empresas que tenham uma política consolidada no seu estatuto, não é isso? De pagar dividendo dentro de um determinado intervalo. Existem 6 empresas que têm política consolidada de distribuir dividendo trimestral. Você faz ideia quais são? Bancos, né? Talvez. Não, o Banco do Brasil não é. Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade é uma empresa que só negocia cheia e ela paga dividendo trimestral. Banco de Minas Gerais, esse banco aí. Banrisul, Banco Santander. É, só banco mesmo. Klabin, Itaúsa. Só que a Itaúsa, o valor que ela paga é zero nada. É 0,0, então não é. Então você tem 5 instituições financeiras que têm o quê? Uma política consolidada de pagar dividendo trimestral. O que você raciocina quando uma empresa tem uma política consolidada de pagar? Tem mais previsibilidade. É porque ela tem certeza que ela vai ter lucro para pagar trimestralmente. Eu não tinha ações do Banrisul até 2024, foi isso? 2024. Custava R$19 uma ação do Banco Banrisul. Aí deu uma enchente em Porto Alegre e as ações vieram para R$8, R$9. Eu pensei, falei, puxa vida, paga dividendo trimestral, né? Eu vou começar a comprar um pouquinho. Então eu comecei a comprar 8, 9, 10. Hoje eu tenho 2,2% do banco.
Por quê? Porque ele tem uma base acionária pequena. Eu comecei a comprar Banco de Minas Gerais e eu tenho 2% do banco. Por que que eu não tenho Vale do Rio Doce? Por que que eu não tenho Petrobras? Porque tenho outros papéis que dão um dividendo melhor, muito melhor. Eu sempre comparo o seguinte, com o dinheiro que você compra uma ação da Vale do Rio Doce, que custa R$ 80, você compra, vamos supor, 40 ações do Banco de Minas Gerais que custa R$ 5. O Banco de Minas Gerais te paga 8 centavos, 10 centavos, 12, até 20, 25 centavos, né? 25 centavos. Mas você pega 25 centavos e multiplica por 40. Dá mais do que a Vale paga. No mercado existe o quê? Existe um encantamento, uma sedução criada por quem? Por aqueles que dominam o mercado. Quem são? A estrutura fundiária. Você não queira saber o que os fundos conseguem fazer. Você não faz ideia. E como se precaver O que você vê, disso? Rodrigão, Como não tá... dos bancos que o Barça citou? BMG, o Banrisul. Você acredita que são boas oportunidades? Que parece até que ele preferiu do que o Banco do Brasil atualmente, né, Matheus? Passou essa impressão mesmo. Passou essa impressão, mas eu, como analista fundamentalista, não vejo com bons olhos BMG ou Banrisul. Para eu ser acionista, né, e aqui ele tem que ficar bem claro, ninguém é o Barsi, só ele. Então o que ele tem de caixa é uma brutalidade, o que ele tem de vivência também. Então eu gosto de olhar por um outro prisma. Eu não gosto de ser acionista de bancos menores, como é o caso do BMG ou do Banrisul. Vejo que, claro, em momentos de oportunidade, como foi quando ele comprou na enchente, foi muito bom, foi um belo de um negócio, mas no geral eu prefiro olhar para bancos maiores, como por exemplo um Itaú, um Bradesco da vida. E tem a questão o do... Barça levantou o valor patrimonial, então hoje a ação vale menos do que ela tem de patrimônio, porém, outro indicador muito importante de ver dentro do banco é o ROI também, né? O retorno que ele entrega em cima do patrimônio líquido que ele tem, né? Sim, com certeza. Então o ROI é super importante. Quanto que de fato ele vai me trazer de retorno do dinheiro que eu coloco lá. E outros itens, como a gente falou aqui, a inadimplência é muito importante. Então, por mais que o Banco do Brasil pagou muito dividendo há 3, 4, 5 anos atrás, isso vai se repetir daqui para frente? Isso depende do lucro. Como tá os indicadores que levam ao lucro? Não tá muito bom. Então, tem que olhar para muita coisa. Na minha visão, claro que olhar o valor patrimonial, o preço sobre ele é interessante, mas não é só isso. Exatamente. E até mesmo que o Barça comentou que foi comprando de pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, tem 2% do banco. Acredito eu que com essa posição ele põe alguém no conselho. Dessa forma ele consegue entender mais a fundo o que está acontecendo lá dentro. Que para o investidor comum, pessoa física que vai investir, mesmo que já tenha seus milhões de reais, 2, 3, 4 milhões, não vai ter a mesma vivência e não vai ter ninguém no conselho para ver o que está acontecendo. Exatamente. Então tem uma grande assimetria de informação. O Barça, se ele abre lá a lista de contatos dele, pode ter certeza, tem muita gente importante, gente que comanda boa parte das empresas do país. Então ele tem acesso a uma informação de qualidade, diferenciada, que o cara, mesmo que tenha seus 5, 10 milhões, ainda não chegou lá. Exatamente.